esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar cantando o refrão do salmo enquanto isso. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Mais uma vez, quero acolher cada um de vocês que se encontram neste santuário. Seja bem-vindo a esta Santa Missa. Que bom podemos nos unir neste momento, na hora da misericórdia, para, acima de tudo, celebrar o sacrifício que Deus ofertou através do seu Filho por cada um de nós. Mas, falando especificamente sobre a liturgia desta 10ª semana do tempo comum que nós estamos vivendo, nós escutamos hoje as primeiras leituras, aonde vai falar na primeira do profeta, depois vai falar das bem-aventuranças. Só que o contexto desta liturgia, o contexto daquilo que a igreja também nos propõe, diz respeito a algo que talvez nós estejamos vivendo plenamente. E pode ser que seja até mesmo dentro da nossa casa, das pessoas que nós menos esperamos que viesse esse tipo de atitude. Diz respeito à perseguição. E aí eu começo até mesmo com um questionamento. Até onde você está disposto a caminhar, a fazer, a agir por Jesus? Até que ponto da sua vida você está disposto a se entregar, a se doar, a se dar, a ser perseguido, a tantas outras coisas que acontecem daqueles que decidem ser de Deus, viver a verdade, praticar a verdade? Até que ponto você está disposto a sofrer tudo isso, passar por tudo isso, por causa de Jesus Cristo? Porque é mais ou menos isso que acontece nas leituras de hoje. A primeira leitura, ela fala justamente do profeta Elias, que ele reza pedindo para que não aconteça chuva naquela região. E aí você fala assim, nossa, que profeta duro, como assim? Nós sabemos que a chuva é essencial, a água é essencial. Recentemente, no estado de São Paulo, nós passamos por uma crise hídrica, onde foi necessário conscientizar o povo de novo a respeito do uso da água, porque ela não chegou a acabar, não foi necessário medidas extremas, como o rodízio que eles queriam que fizesse, o racionamento de água.
não chegou a este ponto. Graças a Deus tem chovido muito nesta época, né? Até diferentemente do que se acostuma acontecer no outono, no inverno, tem chovido muito aqui na região sudeste, no sul, né? Até chuvas fortes que têm provocado algumas tragédias, alguns desastres. Mas, acima de tudo, nós tocamos nesta realidade de que quando falta água, a gente começa a ficar desesperado. E olha que não chegou a faltar água. Algumas cidades tiveram mais dificuldade por conta de tudo aquilo que aconteceu, então só chegava água, às vezes, uma ou duas, né, 2 vezes na semana, mas, de uma maneira ou de outra, não se passava pela realidade, por exemplo, que eu toquei nesse final de semana. Como eu disse no começo da missa, eu estava lá no Rio Grande do Norte. E estava, como o próprio pessoal do Estado fala, né, que o Estado é como se fosse a tromba do elefante, e eu estava lá na pontinha da tromba, na cidade de Marcelino Vieira, aonde não chove para encher os açudes, já faz mais ou menos, o padre me dizia, 2 anos. E para você ter água, ou você depende do caminhão, pipa, né, do caminhão de água que vem uma vez, às vezes ao dia, enche a caixa de água à noite, no outro dia de manhã você tem que ir lá, encher o balde e ir. Ou então, até mesmo depender da boa vontade de algumas famílias que têm mais condição e têm poço artesiano em casa, e aí doam a água para as outras pessoas. Mas, muitas vezes, essa água, ela é uma água que não dá para fazer tudo. E aí, então, você tem que comprar água, né? Então, você compra água, cada 1.000 litros você compra água. E aí tem que vir o caminhão, então você vê os caminhões de água passando o tempo todo, para cima e para baixo, enchendo as caixas d'água. Porque não tem água. Na cidade, até na cidade vizinha que eu fui, Tenente Ananias, choveu, e fica assim, uns 15 quilômetros, uns 20 quilômetros, lá choveu. Mas onde eu estava não choveu. Eu falei assim, será que o profeta Elias, né? Aí eu fui ler, será que o profeta Elias pediu para que não chovesse durante 3 anos aqui também? Não, acredito que não, porque lá o povo é um povo de fé, é um povo de oração. Mas o contexto que está aqui é justamente para o povo entendesse a necessidade de Deus. Porque se você for pegar o livro dos Reis, os capítulos anteriores, você vai perceber que o povo se afastou de Deus. O povo ficou o contrário a Deus. E aí Deus chama o profeta e manda o profeta ir ao encontro do povo e denunciar as atitudes erradas para que eles se corrigissem, para que eles voltassem a caminhar, para que eles voltassem para a vontade de Deus. Então, portanto, aquilo que o profeta está fazendo não é uma maldade, mas como aquele pai que deseja educar o seu filho, tem que passar uma correção no seu filho, porque o seu filho está errado em determinado ponto. Seja deixar lá no cantinho do pensamento, seja corrigir de outra maneira, branda, mas a correção ela tem que existir para que o filho perceba que ele errou. Assim também Deus, que é este pai, está querendo dizer para o povo, olha, eu vou ser obrigado a fazer isso, para que o povo entenda a necessidade deles, enquanto povo, de Deus, né, no caso Deus falando ali com o profeta, né, não o padre, mas Deus falando de Deus para com eles. Eles que são necessitados. Não é o contrário. Porque muitas vezes a gente vai caminhando assim. A gente vai achando que, não, mas olha, Deus precisa de mim. Né? Se não for eu, como que Deus vai agir? Então, não, ao contrário. Nós somos necessitados de Deus. Nós precisamos dele na nossa vida. E aí o profeta então reza. E aí vem o segundo ensinamento. A fé desse profeta. Se nós tivermos fé verdadeiramente em Deus, se nós tivermos fé no Deus que nós professamos, que como dizia o refrão do Salmo de hoje, do Senhor, deste Deus, que vem em auxílio, vem em meu socorro, Ele que é o Criador de todas as coisas, Ele que criou o céu, que criou a terra, portanto, aquele que tem o poder por excelência, né, a onipotência, se eu acredito, se eu tenho fé nesse Deus, é capaz de acontecer, é capaz de realizar. E o profeta então reza para que não aconteça nem orvalho. Não é só a chuva não, nem o orvalho. Às vezes a gente acorda de manhã, porque fez muito frio à noite, e aí a gente vê que né, o gramado, o mato está molhadinho, está com aquele orvalho. Nem isso o profeta queria que acontecesse, a pedido de Deus, para que o povo então entrasse de novo na pedagogia de Deus. E aí então ele reza a Deus.
para dizer a cada um de nós do poder da oração, do poder da intercessão. Aqueles que se colocam diante de Deus, se reconhecendo como fracos, como limitados, mas que acima de tudo, o auxílio, o socorro vem do Senhor e espera do Senhor, Deus Ele faz. Deus Ele realiza. Talvez não da maneira como nós esperamos, porque afinal de contas, o profeta Elias era um homem extremamente ungido. E talvez para nós chegar nesse ponto, nós temos ainda que correr muito. Como a gente costuma dizer, pedalar muito para chegar neste nível de unção. Mas nós podemos pedir sim, porque talvez não somos profetas ao modo de Elias, mas nós que fomos batizados também recebemos. O munus do serviço, a igreja vai dizer que todos que são batizados são profetas, à sua medida, sacerdotes e rei, no sentido de governar aquilo que diz respeito à fé. Portanto, você que é batizado, você também traz dentro de si, pela graça do Espírito Santo, esse profetismo. E deve falar, e aqui profeta não é aquele que anuncia. O profeta Elias, ele não está falando, olha, aquele profeta que a gente tem a visão apocalíptico, que vai acabar, que vai destruir, previsão do futuro. O profeta não é prever o futuro, não é ficar tocando. O profeta é aquele que entra na realidade, sabe aquilo que está acontecendo e porque é em comunhão com Deus, consegue então entender e falar, olha, se você for por este caminho, ausente de Deus, ausente da vontade de Deus, do querer de Deus, o resultado vai ser X. E vai ser mesmo, porque Ele traz essa realidade, porque Ele é íntimo a Deus, e Ele sabe aquilo que acontece. Portanto, cada um de nós tem esta capacidade de, como este profeta, interceder. E como esta missa é a missa pelas famílias, interceder pela realidade da nossa casa, pelas dificuldades que nós passamos, pelas dores, pelas lutas que nós travamos. Como eu disse muitas vezes, no caso da perseguição, vem de onde menos a gente espera. Das pessoas que nós mais talvez amamos dentro da nossa casa e que gostaríamos que ela estivesse conosco, rezando conosco, junto conosco, mas que não vem e não quer saber, Você reza, convida, a pessoa fala assim, não, esse negócio aí de rezar eu não preciso, eu não quero, não tem. Daqui a pouco, quando falar das bem-aventuranças, eu vou falar sobre a soberba, que é justamente não se reconhecer necessitado. A pessoa tem este sentimento de soberba e não consegue beber da graça da fonte que é Deus. Como o próprio Deus falou para o profeta, olha, vai para tal região e lá você vai beber da torrente. E o profeta então o tempo todo, ele é acolhido nas suas necessidades por Deus. Ele estava num lugar isolado, e aí vai dizer que Deus envia então a sua providência através dos corvos, através desses pássaros, para que ele tivesse pão, carne, tanto de manhã como de tarde. Deus é providente. Deus, Ele sabe aquilo que nós necessitamos. Ele sabe melhor do que nós, até mesmo porque talvez tenha demorado tanto, está demorando tanto para você ser alcançado neste pedido de oração que você faz há tanto tempo. Porque talvez justamente porque você está passando, não que Deus deseje o mal, não. Mas Ele pode se utilizar deste mal para a gente alcançar um bem maior. E talvez isso tenha feito com que a gente reze, com que a gente persevere na oração, com que a gente sinta-se necessitado. O povo foi necessário ficar 3 anos sem chuva, para então perceber o quanto era necessitado da graça de Deus. Mas o profeta, em tudo, foi alcançado pela providência de Deus. Então não tenha dúvida de que Deus também é capaz de realizar a providência dele na sua casa, na sua família, em meio aos seus. Porém, como eu comecei, logo depois fiz o questionamento, em tudo isso, para que tudo isso acontecesse, para que a vontade de Deus acontecesse, o profeta, ele é perseguido. Ele não foi para o meio do nada à toa. Ele foi para lá porque porque ele sabia que à medida que as coisas começassem a acontecer, o povo ia atrás dele. E talvez ia querer pressioná-lo para que ele então fizesse uma oração contrária àquilo que ele tinha feito. E assim, mesmo sendo perseguido,
ele que sabe que o socorro dele, que o auxílio dele é o Senhor, ele continua perseverando. E aí então nós entramos na lógica do evangelho de hoje. O evangelho de hoje diz respeito justamente às bem-aventuranças. Até então, a lei que prevalecia, e na verdade, de certo modo ainda prevalece, é a lei partindo do negativo. Por exemplo, os 10 mandamentos, nós temos lá: não matar, não furtar, não cometer adultério, e tantas outras realidades. Jesus, ele inverte a lógica. Ele fala assim: olha, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos. Mas como assim? Se eu estou indo ao encontro de Deus, e é interessante que vai dizer que Jesus, ele olha a multidão. E ele percebe que aquela multidão tem as suas necessidades. Ele sabe que ali tem pessoas com os filhos doentes, porque o pessoal procurava Jesus também por isso. Tem pessoas que estão enfermas, doentes, pessoas excluídas, pessoas que precisam de libertação, porque também vai dizer que Jesus libertou pessoas endemoniadas. Então, o povo ia ao encontro de Jesus também querendo algo, necessitado de algo. E aí Jesus, olhando aquele povo necessitado, ele vai e estala os dedos e faz tudo acontecer lindo e maravilhoso, a cura, a graça. Não. Olha o ensinamento de Jesus, vai dizer que ele se aproxima, e até hoje se encontra lá o Monte das Bem-aventuranças. Ele se coloca numa posição e começa a anunciar. E começa: bem-aventurados pobres em espírito. Opa, está falando de mim, né? Porque pobre em espírito, o povo começa a se identificar. Porque deles é o reino dos céus. E engraçado que aí a gente vai se encaixando em cada bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos. Nossa, quanta aflição eu tenho passado. Olha, padre, se eu fosse parar para contar para você, olha, ia precisar mais ou menos de umas 3 semanas. Só para o começo. Tanto que minha vida está difícil. E assim muitas vezes é mesmo. Nós somos afligidos por dores, por realidades, por tantas coisas. Mas o Senhor diz: esses aflitos, quando permanecem com o Senhor, serão consolados. E aí ele continua: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E nós que estamos dentro de uma missa, em oração de maneira especial pelas famílias, quanta mansidão nós encontramos dentro das nossas casas, É um amor recíproco no lar, de um para com o outro, não tem confusão, nunca tem discussão, todo mundo se dá bem. Eu falei, eu estava até esse final de semana falando, é interessante porque um irmão vai conhecendo o outro irmão. E como conhece o outro, às vezes fica ali, atentando o outro, só para fazer ele perder a paciência. Parece que é hobby, Fica ali, tirando sarro, porque sabe também das fraquezas, Então fica ali. Aí a hora que a pessoa explode, pronto, aí você sai contente. Fala assim: gente, que mansidão, Que amor recíproco é esse? E aí pronto, aí fica revoltado, aí começa a discussão, aí pai e mãe têm que intervir, e aquela realidade. No matrimônio, então, dentro da relação do casal, quanta mansidão de um para com o outro, para pedir as coisas, para agradecer, muito obrigado, amor, por favor, você pode pegar tal coisa para mim, É tudo assim dentro de casa, Vai passando o tempo, A mansidão vai só aumentando, A mansidão no outro sentido, É quase uma mansidão no sentido de preguiça de não fazer as coisas, Não sai por nada, Vai pedindo para o outro fazer no lugar. Não, o Senhor está dizendo que nós devemos ser mansos no sentido de: olha, calma, age com amor, age com misericórdia. Depois ele vai falar até mesmo, age com misericórdia, para que assim você possa manifestar Deus. E esses que forem mansos irão possuir a terra. E lá no final ele fala qual terra, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ou seja, aqueles que não são acomodados. Aqueles que procuram o que é bom para si, mas também que sabe que tem que dar e de alguma forma manifestar aquilo que é bom para o outro.
Não só no sentido de doar, também fazemos doação para obras, como, por exemplo, acredito que muitos são sócios da comunidade Canção Nova, são sócios da Canção Nova, do sistema de comunicação, ajudam a manter, faz doação, ajudam na paróquia. Talvez temos vicentinos aqui no nosso meio. Que trabalho lindo, maravilhoso, né, de arrecadar alimentos. Tem as famílias cadastradas e é tudo certinho, viu? Eu morava em São José dos Campos, que é um dos centros. Nossa, é tudo certinho, tem tudo cadastrado, eles sabem. O vicentino não só dá um alimento, não. Vai lá, leva, reza com a família, pergunta se está tudo bem, como estão as coisas, né? Depois de 15 dias passa de novo para saber como estão as coisas, para dizer que é isso, tem sede, tem fome da justiça que vem de Deus, daquilo que é de Deus, e a justiça de Deus é aquilo que seria o correto da justiça, de cada um ter o direito, o mínimo possível, para se manter, para se sustentar. E esses que praticam vai dizer que praticam isso, né, de faz o bem ao outro, está junto com o outro, estes serão saciados. Serão saciados. E aí eu posso até mesmo, né, dar um exemplo de algo que acontece na comunidade Canção Nova, né, quem é família Canção Nova já deve ter ouvido muitas vezes a gente falar de um retiro da boa morte. Sempre na última quarta-feira na última quarta do mês, né, isso nós aprendemos com o nosso fundador, que aprendeu com os salesianos. Eles até hoje fazem isso. Nós, então, nos retiramos, mas sem sair para o meio do monte, como o profeta aqui, né, da primeira leitura, não. Nós paramos, rezamos, e aí a gente vai para o nosso guarda-roupa e olha, o que está sobrando? O que tem no meu guarda-roupa que eu não uso? Para que se amanhã eu morrer, quando vierem aqui fazer a limpa no meu guarda-roupa, olharem e falarem assim, nossa, olha só, como era um padre despojado, como era um homem que vivia só com o essencial. E então a gente tira aquilo que a gente não está usando mais, que tem a mais, e doa. Né? Doa para o bazar da Canção Nova, doa para alguém necessitado, para dizer desta dinâmica, né, de fazer isto, de estar preparado. Por que eu digo isso? Porque todas as vezes que eu faço um retiro da boa morte, que eu tiro, é impressionante. Logo depois, Deus me dá alguma coisa. Se eu tiro, sei lá, tem algumas camisetas, tirei lá umas 4, 5 camisetas. Naquela semana ou na próxima semana eu vou ganhar 1 ou 2 camisetas. Porque Deus, Ele é assim. Quando a gente faz as coisas por Ele, automaticamente passa o tempo, Ele retribui, porque o amor de Deus é assim. Portanto, aqueles que têm isso, a gente vai receber, né? No final tudo vai falar que é no reino dos céus, mas a gente vai receber, e já recebe aqui, porque o amor de Deus é assim, Ele não espera que chegue até lá, Ele já começa antes. E aí Ele continua falando, bem-aventurados os misericordiosos, nós estamos no ano da misericórdia, então devemos praticar as obras de misericórdia, seja corporais e espirituais, porque esses também serão alcançados pela misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração. E aqui é tão bonito, porque eles irão ver a Deus. Vão ver a Deus. Talvez as pessoas falem assim, mas você é bobo mesmo, né? Porque você fica praticando bem, porque essa pureza de coração, até mesmo alguns acabam passando você para trás. Você não percebeu que isso daí não é nada disso que esse rapaz falou que vai fazer? Não é nada disso que tal pessoa? E você tem essa pureza de coração. Olha, falo para você, que você está pertinho, né? No tempo certo, não estou falando que você tem que morrer hoje não, viu? Mas você está pertinho de ver a Deus, né? Face a face, porque vai dizer que esses que são puros de coração irão ver a Deus. Bem-aventurados, e aí continua os promotores da paz, porque serão filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí, a última bem-aventurança, Deus, Jesus, fala para cada um de nós. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem. Por quê? Não, aí ele fala, né? E mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Ou seja,
Lembra da pergunta que eu fiz? Até que ponto você está disposto a sofrer perseguição? Até que ponto você está disposto a sofrer injúrias por causa do nome do Senhor? Se você está disposto a fazer isso, primeiro que em Deus você não é um maldito, ao contrário, você é um bem-aventurado. E aí o Senhor diz: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa. Só que aí ele acrescenta: nos céus. Nós vamos ter alegrias aqui? Vamos. Nós vamos tocar nessa realidade, no amor aqui? Vamos. Mas, acima de tudo, quando nós praticarmos essas bem-aventuranças dentro da nossa casa, junto à nossa família, e permitindo que o amor de Deus se manifeste, acima de tudo, nós vamos receber tudo isso no reino dos céus. Portanto, a nossa alegria, a nossa exultação deve ser porque nós acreditamos, como diz o Salmo de hoje, no Senhor, que vem em socorro do nosso auxílio, que é um Deus providente, que como providenciou o necessário para que o profeta sobrevivesse, Ele que é capaz de todas as coisas, porque Ele justamente fez o céu e a terra. Vamos ficar em pé e vamos pedir esta graça a Deus. Pedir a graça da bem-aventurança para as nossas famílias. Pedir a graça da bem-aventurança para o nosso lar, para a nossa casa. Como diz, bem-aventurança é, quando existir, acima de tudo, perseguição, agir com o amor de Deus. Quando ali as questões estiverem com um aflito, né, as pessoas com aflições, entender que é Deus que é meu consolo. Ir colocando Deus no centro da nossa casa, ir colocando Deus no centro da nossa família. Porque, acima de tudo, é capaz de viver a bem-aventurança. É capaz de compreender tudo isso que eu fui falando, e algumas realidades que talvez foi tocando dentro da sua casa, do seu lar, e você falando: nossa, padre, mas se você soubesse como está, eu já não estou mais suportando. Em Deus é capaz. Você acha que o profeta não sofreu para estar lá no meio do deserto, sozinho, durante todo esse tempo de seca? Talvez até mesmo as pessoas da sua casa, que pertenciam à sua família, ele tinha consciência que elas estavam passando por necessidade. E o profeta teve que se manter firme, só com o necessário. Talvez até mesmo nós nos encontrássemos na situação do profeta. Imagina, durante esse tempo todo, 3 anos, vivendo à base de pão e carne. Eu acredito que não devia ser, né? Pão integral, 7 grãos, 22 grãos, pão com farinha de mandioca. A carne, duvido que era picanha. Duvido que era filé mignon. Não, mas o profeta tinha o necessário para sobreviver. E Deus, Ele sempre dá o necessário. A gente que quer mais, né? E é direito da gente pedir mais. Mas Deus, Ele vai dar o necessário. Portanto, se você talvez está passando por essas dificuldades na sua casa, permaneça com Deus, pois é Ele justamente que vai fazer com que as coisas mudem. E Deus é tão bom, que Ele manda o seu paráclito, o seu intercessor, para cuidar de cada um de nós, para nos fortalecer, para continuar nos motivando, para continuar com que a gente tenha espírito, o Espírito que é santo, para nos motivar a mesmo sofrendo tanto, porque é perseguido, porque pratica a misericórdia, porque é puro de coração, porque tem fome, sede de justiça, porque é perseguido por causa do reino dos céus. Mesmo assim a gente persevera, porque o Espírito de Deus nos impulsiona e faz com que a gente queira mais, mais e mais. Vamos cantar pedindo esta graça do Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa família. Erga os seus braços, acolhendo a graça de Deus que será derramada sobre nós. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero
coração nos braços do Pai. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar. Canta isso. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Peça o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. E vá com suas palavras então nessa tarde, pedindo a graça do Espírito Santo de Deus sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Qual bem-aventurança hoje está precisando entrar dentro do teu lar? Qual bem-aventurança hoje está precisando entrar dentro da sua família? A pobreza de espírito, porque as pessoas lá são soberbas e acreditam que não precisam mais de Deus. Elas acreditam que Deus não é mais suficiente, que por elas mesmas elas se bastam e conseguem a salvação, a alegria, a felicidade, e colocam no material aquilo que deveria ser colocado em Deus. É essa pobreza de espírito que eles precisam. Se for isso, peça. Se for a mansidão, peça a mansidão a Deus, porque talvez, ao invés de serem promotores da paz dentro do seu lar, dentro da sua casa, a única coisa que acontece são brigas, discussões, confusão, ao ponto de quando se reúne todas as pessoas, ao invés de você se alegrar pela presença daqueles que estão na sua casa, você na verdade vai ficando mais triste, amargurado, porque você sabe que em determinado momento a confusão vai acontecer, um vai brigar com o outro, isso te machuca, te fere por dentro, porque você não criou os seus filhos, porque você não constituiu uma família para isso. Então peça que a bem-aventurança da promoção da paz, daquilo que é a mansidão, esteja dentro da sua casa. Talvez você, que porque reza, porque é alguém que vive as coisas de Deus, tem sofrido perseguição, injúrias, e por conta de tanta perseguição, de tanta injúria, já tem até mesmo desanimado. Não, peça a Deus agora o ânimo de conseguir continuar perseverando, caminhando naquilo que é vontade de Deus, naquilo que é próprio de Deus, porque Deus, Ele quer o melhor para você, porque Deus, Ele tem o melhor para você, mas nós devemos nos colocar na presença dEle, nós devemos acreditar nisso, e nós devemos confiar que a providência dEle vai agir no necessário. Vá pedindo a Deus esta graça, a graça de ser alguém bem-aventurado, que mesmo em meio às perseguições, que mesmo em meio às injúrias, como diz o evangelho de hoje, que mesmo em meio às calúnias, porque você é alguém que vai para a igreja e o povo então mente a respeito daquilo que você faz nas coisas de igreja. E aqui o Senhor já coloca no meu coração muitas pessoas em que tem sido acusado até mesmo de traição dentro do seu matrimônio, porque você encontrou a Deus e vive as coisas não para o padre, mas ao contrário, você vive porque você sabe que está servindo a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E você já tem querido desistir porque você escutou que as pessoas têm caluniado a respeito de você, porque você está muito perto deste padre, porque você está muito próximo, e aí tem alguma coisa errada e começa as brincadeirinhas de mau gosto. Não, peça a Deus a graça de perseverar pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, pela igreja católica, apostólica. Sim, Senhor, nós queremos, Senhor, nesta tarde, Senhor, pedir o Teu Espírito Santo, Senhor, para que desta maneira, através das bem-aventuranças sendo praticadas dentro das casas, das famílias, possamos ser alcançados
por Ti, Senhor, transformados, restaurados, pois nós acreditamos, Senhor, que em Ti nós somos mais que vencedores, porque o Senhor é o nosso auxílio, porque o Senhor é o nosso refúgio, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, está deixando ser alcançado. O Senhor vai tocando em muitas pessoas que nesse momento tinham pensamentos, sentimentos. Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade, mas parece que quanto mais eu faço a Tua vontade, mais dificuldades e sofrimentos eu vivo. E aqueles, Senhor, que não fazem ou que vão contra a Tua vontade, parece que estão fazendo tudo errado. Dá a impressão, olhando de longe, que eles são felizes, Senhor. E esses pensamentos e esses sentimentos vinham consumindo você. Hoje, através desta palavra de Deus, do Evangelho, o Senhor está dizendo a mim, a você, a sua família, felizes, bem-aventurados. Bem-aventurados é o mesmo que o Senhor dizer a mim e a você: felizes sois vós, puros, mansos, promotores da paz, justos, que procuram com todo esforço, com toda a luta, viver a minha vontade. O Senhor vai renovando em você esse desejo de fazer a vontade de Deus, de não desistir. Lá na sua casa, no dia a dia, mais simples que seja, até a imagem que vinha era de Jesus, uma pessoa ajoelhada e Ele derramando água sobre a cabeça dessa pessoa, batizando nesta água viva do Espírito, renovando em nós essa força, renovando em nós essa decisão, essa determinação de que custe o que custar, eu quero fazer a vontade de Deus. E eu sinto nesse momento o Senhor nos dando a graça de lá na nossa casa, com o nosso pai, mãe, esposo, esposa, os nossos filhos, ter a mansidão, essa paz, ser manso, não logo explodir, falar palavras difíceis, terríveis, mas ser manso, acalmar o coração, de ser os promotores da paz, não só aquele que é manso e que não vai logo brigar, irritar, mas aquele que vai promover a paz entre os nossos, na nossa casa. Senhor, nós nos abrimos, nós tomamos posse dessa graça que hoje o Senhor nos dá nesta Santa Missa. Nós somos felizes, bem-aventurados, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. E tome posse, então, de tudo aquilo que o Senhor disse. Vá falando com suas palavras. Eu tomo posse, Eu Senhor. tomo posse, Senhor. Eu acolho, Senhor. É para mim essa Tudo aquilo que o Senhor nesta tarde Bendito sejas. revelou a cada um de Obrigado, nós, Senhor, por esse Senhor. presente. Porque Tu és do esse Deus que Espírito ama. Tu és esse Deus Obrigado que por faz esse nova dom todas as derramado coisas sobre nós. através da graça Bendito do Santo seja, Espírito. Senhor. Bendito, louvado seja. Obrigado, Senhor. Glorificado seja, Senhor. Exaltado seja. Santíssimo. Porque hoje o Senhor abre o céu para derramar o Teu Espírito sobre cada um de nós. Para encerrar, cantemos mais uma vez, pedindo a graça do Espírito Santo. Abre os seus braços, canta, vem. Vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para Para sempre sempre seja seja louvado. louvado.